O Wilson tinha proposto que eu falasse de um tema. De início eu achei que seria um tema muito fácil de falar, mas depois eu me dei conta que o negócio é muito complicado. Porque, na verdade, o Wilson foi muito amigo comigo. Ele praticamente falou assim para mim, né? Não com essas palavras, mas quando ele me deu esse tema, basicamente ele fez o seguinte. Ele falou, olha, você vai lá e você vai falar de uma coisa que ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu e ninguém nunca sentiu. A minha função nessa noite é de descrever para os irmãos um alienígena. Sabe como que é? Você já viu um alienígena? Não, nem eu. E nunca vi um alienígena. Mas eu terei que falar para os irmãos como é um alienígena. E os irmãos, com essa experiência que você tem de encontrar alienígena na tua vida, você vai ter que fazer uma figura mental desse alienígena. Porque o tema dessa noite é ira. E o povo de Deus não passa por esse problema. O povo de Deus é um povo calmo, é um povo tranquilo, né? É um povo que, longe de nós, a ira. Quando ficamos irados, imagina, povo calmo, povo tranquilo. É um povo que, quando converte, ele faz transfusão de sangue. Ele tem um sangue mineiro, né? E o sangue mineiro é um sangue tranquilo, né? Um sangue suave, né? Que não se preocupa muito, né? Com as coisas. Então, eu terei muita dificuldade em falar para os irmãos sobre ira, porque é uma coisa que não faz parte da nossa vivência, né? É uma coisa que está longe, é uma coisa que nós não temos muito compreender. Eu vou tentar assim exemplificar, e os irmãos vão fazendo assim uma imagem mental disso, né? E quem sabe algum dia você falar, eu acho que um dia, há muito tempo atrás, eu passei por uma situação parecida com essa. Olha, mas tem tanto tempo que eu nem sei como que é. Tá? Vamos combinar assim, né? Porque assim nós podemos formar uma ideia sobre ira. Bom, o Wilson pediu para começar com uma definição. Como o dicionário define ira? Ó, pela definição, irmãos, nós já podíamos fechar a Bíblia e ir embora, já entendemos a pregação, e vocês me livrariam de muitas coisas. A definição: paixão que incita toda a nossa agressividade contra alguém ou algo. Raiva, cólera, fúria, indignação furiosa, desejo veemente de vingança. A ira tem seus sinônimos. Arrebatamento. Às vezes você não é arrebatado pelo Espírito Santo, não, você é arrebatado pela ira. A ira é tão forte, você perde noção dos seus sentidos. Fala, fui arrebatado, não estou mais em mim, né? Tamanha a ira que está no corpo da pessoa. Brasa, no sentido da pessoa ficar queimando, né? Furor, fúria, indignação, ódio, raiva e zanga. Né? Depois dessa lista de coisas, alguém já passou por isso? Algum momento da vida? Amém, irmãos? Alguém já passou? Não? Então, não estou sozinho nessa noite, ainda bem. Não, eu ficaria muito triste. Pô, só eu passei por isso na minha vida em algum momento, meu Deus, né? Mas a proposta nossa nessa noite não é ficarmos aqui falar sobre ira. Se você pegar a Bíblia e for ler sobre ira, você vai encontrar várias... A palavra ira vai aparecer em vários momentos. Você vai encontrar a ira de Deus, né? Você vai encontrar o momento em que Jesus, no templo, né? Ele resolve, assim, no momento de expulsar as pessoas do templo, ele tem um momento de uma ira ali. Você também vai encontrar em Efésios o versículo que Paulo fala assim: irais, mas não pequeis, né? Como que eu vou ficar irado, não vou pecar? E se nós ficarmos falando sobre isso aqui, a minha conclusão é que nós íamos ficar, teríamos que ter uma série sobre ira, porque o assunto é muito vasto e ela pode se manifestar de várias maneiras. Então, eu achei assim muito interessante um texto em Colossenses, que ele vai apresentar para nós algumas situações, mas também vai propor para nós uma cura para a ira. Ira tem cura? Tem. É uma cura que você não vai encontrar na farmácia, né? Mas tem como curar a ira. Então, eu quero, na verdade, ficar mais tempo nessa noite, mais tempo na parte da cura.
como curar a ira, né? Falar que existe a ira, falar o que a ira faz conosco, todo mundo sabe, né? Mas nós vamos falar também nessa noite. Mas eu gostaria de ficar mais tempo falando da cura, porque é melhor pensarmos na cura, né? Mas nós vamos inicialmente pegarmos um texto em Colossenses 3, de 1 a 14, e esse será o nosso texto base. Eu queria dizer para os irmãos que havia inicialmente uma proposta, eu não estava assim tão preocupado com essa palavra, que na verdade já há algum tempo eu estava estudando a vida de Moisés, e eu pensei assim, Moisés vai ser um grande exemplo de ira e de cura, então a palavra já está mais ou menos aí, a coisa já está pronta. E nessa semana eu sentei para fazer os finalmente, para acertar tudo, conversando sobre Moisés. Eu cheguei a conversar com o Wilson na quinta-feira, nós falamos sobre Moisés assim, falei, nossa Wilson, Moisés vai ser a pregação, rapaz, a palavra está ali, está tudo pronto. Aí quando foi quinta-feira à noite eu sentei e falei, meu Deus, tem nada para falar de Moisés. Aí quando foi sexta-feira eu falei, meu Deus, Moisés já não dá para falar mais, e o que é que nós vamos falar? Eu comecei a estudar e na verdade eu comecei a preparar um texto em Efésios, estava lendo Efésios, e depois fui parar em Colossenses. Aí quando eu encontrei esse texto em Colossenses, falei, esse é o texto que nós vamos usar, né? Embora Moisés seja um grande exemplo de ira, de cura, de mansidão, né? Eu gostaria de usar o texto de Colossenses, que eu achei esse texto ele mais saboroso para essa noite, né? Então Colossenses, capítulo 3, de 1 a 14, os irmãos, por favor, deixem a Bíblia aberta nesse texto, que nós vamos voltar algumas vezes nele. A palavra de Deus fala assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidades, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amém? Então, esse é o texto que nós vamos usar nessa noite como um pano de fundo para falarmos sobre ira. Primeiramente, eu gostaria de dizer para os irmãos que nós vamos dividir esse texto em 3 partes. Tá? Nós vamos dividi-lo em 3 partes, onde nós vamos primeiro apresentar a nossa situação diante de Deus. Depois, nós vamos para a segunda parte, onde nós vamos ver o que compete a nós fazer, né? E depois nós vamos para a terceira parte, onde nós vamos encontrar a cura para a ira. Amém? A primeira parte desse capítulo, nós vamos dividi-la logo no início, né? O apóstolo Paulo, ele nos fala da nossa condição diante de Deus. Quando você resolve entregar a sua vida para o Senhor, você faz uma aliança com o Senhor, você tem uma nova condição diante de Deus. Deus olha para você e vê você diante de uma nova condição, né? E também, devido a essa nova condição, Deus te coloca em um lugar especial.
Você não está em qualquer lugar mais, você está num local especial, de acordo com a sua aliança com Deus. Se os irmãos quiserem confirmar, no versículo 3, nós temos a nossa condição. Olha a nossa condição, que bonita que é, gente. É linda e maravilhosa. O que diz o versículo 3? Pois vocês morreram. A nossa condição é de mortos. Mas não de mortos para Deus, de mortos para o mundo. Deus olha para nós e fala, olha, quando eu olho para aquele lá, ele é interessante. Ele está morto para o mundo, mas está vivo para mim. Essa é a nossa condição. Quando Deus olha para uma pessoa que não é convertida, que não passou pelo batismo, ela fala que ele infelizmente ainda não morreu para o mundo. Ele está vivo para o mundo, está morto para mim, mas um dia eu amo ele, ele vai viver para mim. Porque o amor de Deus é um amor que toca as pessoas. Mas quando ele olha para a vida daqueles que estão seguindo a ele, ele vê diferente, fala, esse aí está morto para as coisas do mundo, está vivo para mim. Certo? E essa situação, essa condição nossa de morrer para as coisas do mundo e viver para Deus, nos colocam em um local muito maravilhoso. No versículo 4. Olha o versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, onde nós estamos? Em Cristo. Nós estamos guardados no Senhor. Quando nós nos convertemos, Ele pega a nossa vida, aquela passagem, se os irmãos lembram lá do Evangelho, quando fala Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vocês pegar vocês como uma galinha, pega seus pintinhos e coloca debaixo das asas. Isso que Ele fez com a gente. Ele pegou a nossa vida e colocou debaixo das asas dele. Falou, vocês estão aqui comigo, vocês estão guardados comigo. Daqui ninguém tira, porque vocês são meus. Essa é a nossa condição. Mortos para o mundo, vivos para Deus e guardados em Cristo Jesus. Amém? É essa a posição, isso que Paulo está ensinando para nós. Né? É lógico que ele está mostrando para nós, gente, uma condição espiritual. Você fala, mas se eu estou guardado em Deus, o que eu estou fazendo nessa terra? É uma posição espiritual. No mundo espiritual, Deus nos vê como pessoas vivas. No mundo espiritual, nós somos vivos para Deus. Nós estamos guardados em Cristo Jesus. No entanto, vivemos ainda nessa terra. Vivemos aqui na terra. Mas espiritualmente, a nossa situação está resolvida. Né? Olha, é mais ou menos uma situação assim. Se alguém te perguntar para você, qual que é a sua nacionalidade? Você fala, sou brasileiro, nasci no Brasil. Né? Mas nós poderíamos acrescentar algo, às vezes a pessoa não entenderia. Falar, qual a sua nacionalidade? Falar, eu sou brasileiro por nascimento e sou cidadão do céu por renascimento em Cristo Jesus. Eu só não estou lá porque ainda não recebi o passaporte. Mas um dia esse passaporte vai chegar para todo mundo. E quando chegar o meu, eu vou para lá. Lá a minha pátria, a minha Jerusalém celestial. Isso que Paulo está ensinando para nós. E quando a palavra de Deus coloca isso para nós, isso é maravilhoso, porque essa revelação nos deixa cheio de alegrias. Né? Como diria o Wilson, eu poderia ouvir um amém? Então, por quê? Nós estamos guardados em Cristo Jesus. Dali ninguém tira a gente. Né? É a nossa vida está guardada em Cristo. Né? Só que aí, as coisas começam a mudar. Porque quanto mais é dado, mais também é cobrado. Porque a nossa situação em Deus é estar em Cristo Jesus na glória. Porém, estamos na terra. E não podemos viver como vivos na terra. Porque para Deus nós estamos mortos para as coisas da terra. Então Deus fala, olha, já que você está vivo para mim, e eu vejo você como morto do mundo, para o mundo, você vai ter que morrer para as coisas do mundo. Aí que o cristão começa a chorar. Porque ser cidadão celestial é maravilhoso, mas morrer para as coisas do mundo é penoso. E às vezes é aí que a nossa vida cristã começa a se enrolar. Tá? Então, a segunda parte que eu estou dividindo aqui, ela vai começar no versículo 5 e vai até o 11. E Paulo, eu fico imaginando, às vezes eu fico lendo Paulo, os escritos de Paulo, eu fico imaginando como deveria ser viver com Paulo.
Deveria ser muito interessante. Ele começa falando para você, rapaz, você está em Cristo Jesus, você é um cidadão celestial, né? Vai falando das maravilhas que estão sobre a tua vida, e depois ele fala assim, já que você está em Cristo Jesus, já que você é um cidadão celestial, vamos pensar agora sobre o seu hoje. Então Paulo ele tinha essa jogadinha, né? Ele te dava todas as maravilhas do reino de Deus e falava, bem, e agora? O que é que você vai fazer com isso? Né? Então no versículo 5 ele começa como assim, já que vocês estão mortos, você não está morto para o mundo? Então morra. Né? Já que você está morto, então morra. Né? Então Paulo agora começa a trazer a segunda parte, que é onde nós vamos concentrar bem nessa noite. Já que vocês estão mortos para este mundo e estão escondidos em Cristo, então façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E no versículo 5 ele começa a falar sobre isso. Vamos ler de novo no versículo 5. Ó. Assim, quer dizer, está ligando ao que ele falou anteriormente, vocês estão em Cristo, vocês serão manifestados em Cristo, assim, né, como vocês estão ligados assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento e imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Nessa segunda parte, Paulo começa a falar para nós de um já que. Já que vocês estão em Cristo, já que vocês você se tornou um cidadão do céu, você vai ter que mortificar o que é da terra. Existe uma versão que fala mortificai, pois, os vossos membros. Né? A versão que eu estou usando é outra. Observe, por favor, no versículo 5 o verbo fazer. No 5 ele fala, façam. Ele usa o verbo fazer. E no versículo 8, ele usa o verbo abandonar, abandonem. Então, ele está falando que isso é uma ação nossa. Façam, você faz. Abandone, você abandona. Então ele está falando, já que você está em Cristo Jesus, abandone isso. Já que você está em Cristo Jesus, faça isso. Então ele está falando, é uma ação que cabe ao cristão, que cabe ao crente, fazer essas coisas. Né? Isso indica que abandonar a velha maneira de viver e se revestir do novo, daquilo que é de Deus, está intimamente ligado a uma ação de nossa parte. Não dá para viver uma vida cristã só falando, orando, Senhor, tira. Senhor, eu não quero, Senhor, eu não quero. E quando Deus vai tirar, não tira não. Né? Senhor, eu não quero. A situação aparece, mas é tão boa, só mais uma vez. Não dá para viver isso. A coisa é séria. Abandone, largue, pare. Né? Aquele que falava mentira, fale a verdade. Efésios, né? Aquele que roubava agora, trabalhe. Né? Então, Paulo fala de uma mudança de vida, uma mudança que cabe ao cristão devido à sua nova condição em Cristo Jesus. Agora, essa mudança, certamente ela não vai acontecer assim. É um processo de cura. Tem pessoas, não sei se os irmãos conhecem, que falam tanta mentira, que a mentira já virou verdade. Aí você fala para ele, fala a verdade. Ele, o que é verdade? Eu não sei falar a verdade, eu só falo mentira. Então ele está num processo de cura.
Esse processo de cura, ele fala uma mentira, ai, desculpa, ó, não é nada disso não, estou mentindo. Aí depois, até ele conseguir superar, né, esse processo na vida dele. Então isso é um processo de cura. Nós conseguimos fazer isso sozinhos, irmãos? Não, ninguém consegue. Nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito, e ele vos conduzirá em toda a verdade. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, né? Porém, temos a nossa parcela. Temos que desejar e buscar, principalmente com atitudes de mudança de vida, né? Então eu estava pensando como exemplificar isso. A nossa vida cristã é mais ou menos assim. Existe um aprisco, Jesus é o pastor lá do aprisco, onde ele vai colocando as ovelhinhas dele, fala, vocês são minhas, entra aí que quem está dentro desse aprisco, a responsabilidade é minha. Quando nós não éramos cristãos, nós éramos assim, uma espécie de uma ovelha, um cabrito, bode, uma coisa, um ser muito estranho, né? Era uma ovelha, mas também era cabrito, bode, lobo, leão, qualquer coisa misturada, e vivíamos por esse mundo. De repente, um dia, você chegou na porta do aprisco e falou, olha, eu quero virar ovelha. Eu quero entrar nesse aprisco aí, essas ovelhinhas estão tão bonitinhas, estão tão bem cuidadas, eu estou tão mal largado dessa vida, eu queria entrar nesse aprisco. E ele, como bom pastor, falou, poxa vida, entre. Você quer virar ovelha? É agora. Você é ovelha do meu aprisco. Entre para o meu aprisco. E você fica na maior alegria, porque você entrou no aprisco, e nesse aprisco você tem alimento, você tem o maná de Deus. Nesse aprisco você tem água viva. Nesse aprisco você tem um monte de ovelhinhas bonitinhas, ficando bé, 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 e você começa a bé, bé, bé com elas também. E é uma maravilha esse aprisco. Só que você começa a olhar para você e fala, nossa, aquela ovelha está mais branca do que eu. Aquela ovelha, parece que ela não tem uns negócios agarrados, eu estou com umas coisas assim, parece uns carrapichos, uns espinhos estranhos, né? Que coisa esquisita está comigo. Aí você chega no pastor e fala, por que aquela ovelha está mais limpa do que eu? Aí ele fala, porque ela permite que eu lave ela. Ah, aqui as ovelhas podem tomar um banhozinho? Pode, e eu lavo essas ovelhas. Aí você fala, então quero um banho, né? Só que a água é fria. Na hora que a água começa a cair, começa bé, 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 e começa a reclamar. E começa a querer fugir do aprisco. E calma, esse banho vai passar, eu vou te secar. Mas depois você passa por esse processo de cura. Você fala, nossa, o pelo está ficando mais branquinho, está ficando bom esse negócio aqui. Mas você olha para o seu pelo, está cheio de carrapicho. Você fala, mas lá não tem. Eu tenho, por que eu tenho? Ah, porque aquela ovelha permite que eu tire aquelas coisas que estão agarradas na vida dela. Aquela lá, ela tinha um monte, era mentirosa, que tinha carrapicho para todo lado. Só que eu fui tirando. Ah, eu quero tirar também. Eu quero ficar igual aquela ovelha. E ele começa a tirar aquelas carrapichos. Só que começa a puxar e o pelo começa a doer. E a ovelha começa a bé, bé, bé de novo. Ele fala, olha, ovelha, para sair vai doer. Você vai ter que fazer uma escolha na tua vida. Ou você fica com isso, ou você deixa eu tirar. Se a ovelha deixar, sai. Se a ovelha não deixar, vai ficar. Só que ela vai ficar com aquilo ali pro resto da vida. E aquilo ali, justamente, a coisa vai atrapalhar a vida dela. Vai ficar enrolado no pelo, vai atrapalhar o pelo dela. É mais ou menos assim a nossa vida com Deus. Deus começa a tirar. Deus começa a tirar, Deus começa a tirar, e vai tirando e vai limpando as nossas vidas. Quanto mais nós sujeitarmos, quanto mais nós acreditarmos, quanto mais nós entregarmos a Deus, mais branquinho e bonitinho vai ficar a sua ovelha. Né? Mas se nós não aceitarmos, se nós começarmos a rabichar, às vezes nós nos lembramos, não, tá correndo um sangue aqui na minha vida agora. E eu lembro que esse sangue é um sangue de bode, que sobrou um pouquinho. Eu sou uma ovelha, mas tem um pouquinho de sangue de bode. Aí a coisa piora. Deus quer curar nossas vidas. E Deus vai curar nossas vidas o tanto que nós buscarmos essa cura. Por que eu estou fazendo essa comparação? No versículo 8, mas agora, abandone todas essas coisas.
Ira, indignação, maldade, maledicência. Essas coisas vêm conosco, irmãos. Faz parte da natureza humana. Não vai dizer assim, eu converti, eu batizei, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu nunca mais ficarei irado na minha vida. E no outro dia você já está irado. No outro dia, você está cheio de maldade, de indignação, maledicência, nem vamos citar aqui, né? Por quê? Deus tem que curar a tua vida. E Deus vai começar a curar a tua vida. Mas eu quero concentrar na ira, tá, irmãos? Embora esse texto fale de outras coisas, vamos concentrar na ira nessa noite. Note que Paulo começa o versículo de uma forma bem interessante. Mas agora, abandonem todas essas coisas. E começa a falar da ira. Então vamos concentrar. Abandone a ira. Tá? Tá pronto, irmãos. Mas agora, abandonem a ira. Acabou. Certo? Não é para abandonar a ira? Vamos combinar? Vamos abandonar a ira todo mundo? Como que nós vamos fazer para abandonar a ira? Nós vamos pegar a nossa ira, nós vamos sair com a ira, vamos passear um pouquinho, vamos dar uma volta para aí fora, vamos conversar, né, sobre isso. Vamos para um local que você tem certeza que a ira não conhece. E lá você fala assim, olha que passarinho azul bonito. Ela vai olhar para o passarinho, você sai correndo e deixa a ira para lá. Ela está abandonada. Ficou largada em algum local onde ela não vai achar o caminho de volta. Abandonamos a ira. Seria tão fácil assim, né? O problema é que às vezes você vai abandonar a sua enquanto é de alguém abandonada, né? Então a situação seria mais complicada. Não é tão fácil. Quando você lê o texto parece assim, mas agora abandone. Aí você fala, eu vou abandonar, é só largar. E na prática, não é bem assim. Na prática é um processo. E esse processo, ele pode ser longo e dolorido, ou ele pode ser curto, não dolorido, depende de cada um. De quanto a pessoa vai confiar em Deus, vai depositar a vida dela nas mãos de Deus e confiar que Deus tem o melhor para ela, né? Então, a ira é uma emoção violenta, de caráter penoso. Ela não marca hora, nem local, nem mede consequências. E não é igual ao nosso salário, que vem bem pouquinho e somente uma vez por mês. Ela costuma vir muitas vezes no mês e costuma vir em grandes proporções. Né? E como nós vamos tratar da ira? Né? Quando a ira chega, ela deixa algumas consequências. Né? Essas consequências que nós vamos estar falando agora. Eu gostaria de pedir a alguns irmãos para abrir para a gente uma consequência da ira, Provérbios 12, 16. Algum irmão podia abrir para a gente Provérbios 12, 16. Outro irmão, abrir em Salmo 37, 8. E outro irmão, em Eclesiastes 7, 9. Vamos pegar só esses 3 versículos, que eles vão falar da consequência da ira sobre a nossa vida. Existem outros, muitos e muitos, principalmente em Provérbios. Se você ler Provérbios, vai encontrar muitas coisas aí sobre ira. Mas vamos pegar só 3 para não ficar muito cansativo nessa noite. Por favor, irmão, Provérbios 12, 16. Outro, Salmo 37, 8. E outro, Eclesiastes 7, 9. Tá? Esses textos falam sobre ira. Né? Primeiro texto, Provérbios 12, 16. Alguém encontrou? Opa. Provérbios 12, 16 fala que a ira é uma prática de pessoas insensatas. Se ela está tão ligada em nós, e Provérbios, né, Salomão vem falar, olha, aquele que ira é uma pessoa insensata. Né? O insensato revela de imediato o seu aborrecimento. Em algumas versões fala sua ira, né? Mas um homem prudente ignora o insulto. É tão fácil ignorar insulto, né? Alguém achou Salmo 37, 8?
a ira nos leva ao mal. Né? O que o salmista diz? Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. A irritação só leva ao mal. Né? E Eclesiastes 7:9, alguém achou? A minha versão diz: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Então, é isso que a Bíblia fala sobre a ira. Uma pessoa irada, ela torna-se uma pessoa insensata, ela torna uma pessoa que vai ser conduzida ao mal, ela torna uma pessoa tola. Então, dá para notar porque que o Wilson sugeriu a ira nesse tema, né? Nesses temas. Um cristão insensato, um cristão conduzido ao mal, um cristão tolo, ele teria uma vida muito difícil nessa terra. Né? E é por isso que a ira é chamada de pecado. Porque quando Paulo fala dos frutos do Espírito, ele fala de domínio próprio. E a ira é justamente quando você perde o domínio. E se você o domínio, se está no Espírito Santo, é você ter domínio próprio, e quando você está irado, você perde o domínio, estar irado é viver fora do Espírito, é viver sem o Espírito Santo. E viver sem o Espírito Santo é viver sem a graça de Deus. É aquele momento na sua vida que você fala assim, sabe de uma coisa? Deixa que essa eu resolvo. Essa é comigo. Né? Essa não vai ter crente não. Né? Essa não tem nada. Eu vou resolver a situação. E você deixa o Espírito Santo fora, deixa a graça de Deus fala, Senhor, fica aí. Aprende comigo, que o Senhor vai ver como que eu resolvo isso agora. Vai ser um berro só que está tudo resolvido. E não resolve coisa nenhuma. Né? Mas naquele momento você deixou Deus de fora. E a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. E se nós deixamos Deus de fora, acabamos dando lugar ao diabo. Esse berro vira 2, vira 3, vira gesto, vira ameaça, vira depredação, né? E outras coisas mais. Então, é melhor deixar Deus no governo, Deus reinando e acalmarmos. Né? Bom, como não queremos ser tolos, insensatos, eu fiz uma afirmação aqui no meu escrito que eu creio na vida dos irmãos. E crendo na vida dos irmãos, já afirmei, como não queremos ser tolos e insensatos. Né? Ninguém deseja isso. Né? E eu creio que ninguém aqui nessa noite deseja ser tolo e insensato. Como poderíamos ter uma cura para a ira? Porque a ira, irmãos, ela é algo que está muito forte nas nossas vidas. Nós estamos sujeitos à ira o tempo todo. Qual que seria a cura para a ira? A cura para a ira seria a paciência. É tão fácil falar isso, né? Seja paciente, né? É tão fácil. Você pode até praticar todos os dias. Você assiste o Chaves quando ele fala assim, mas não se irrite, né? Aí você fica assim, mas não se irrite, irmão, mas não se irrite, né? Lembrando do Chaves. Mas como ter paciência? Paciência, irmãos, é um processo na nossa vida. Você não vai falar hoje, eu seria a pessoa mais paciente do mundo, e amanhã o mundo vai acabar e você fala, imagina, não está acontecendo nada, não estou percebendo nada. Não vai ser assim. Mas é um processo. Mas se você, como todo o processo de Deus na nossa vida, se você decidir, falar, Senhor, eu quero entrar nesse processo, e eu não vou abrir mão, Deus vai te dar a vitória. Daqui a um tempo você vai falar, rapaz, eu vou dar um testemunho de uma pessoa que eu conhecia algum tempo atrás. Era eu. Mas hoje eu não sou mais assim. Sabe aquela situação? Igual quando você vê foto antiga e fala, nossa, era eu, tinha cabelo, era magro. Né? É a mesma coisa. Você pensa na tua vida há uns anos atrás, nossa, era eu. Pegava todo mundo pelo pescoço. Né? Só parava de apertar quando via meio metro de língua para fora. Não sou mais assim. Mas o que aconteceu? O que aconteceu nesses anos todos da minha vida? Né? Aí você começa a lembrar do processo de Deus. Né?
É um pouquinho doloroso, mas vale a pena. Esse processo de cura começa a partir do versículo 12. Né? Olha, Paulo começa falando: vocês estão em Cristo Jesus. Vocês estão guardados. Vocês morreram para o mundo, estão guardados em Cristo Jesus. Já que vocês estão assim, então vocês vão começar a mortificar esse corpo terreno. Porque está morto. Se ele está morto, mortifica ele. Né? E depois, no verso 12, ele começa... olha, a gente conhece muitas pessoas sábias. Eu gosto de ler algumas coisas. Mas Paulo, por mais que tivesse capacidade, eu acredito que era um cara muito capaz, ele só conseguiria escrever tudo isso com inspiração divina. Apesar de toda a capacidade dele. Porque ele mostra e dá uma revelação da nossa situação diante de Deus. Ele fala: olha, então vocês abandonem, quer dizer, é possível, porque ele está falando, dá para abandonar, dá para largar, dá para ser diferente. Mas depois no verso 12 ele começa a falar de uma forma tão suave. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Olha o que ele fala de nós. Olha, vocês são um povo escolhido de Deus. Vocês são um povo santo porque vocês estão em Cristo Jesus. E Jesus é santo, por isso vocês são santos. Vocês são santificados em Cristo Jesus. E depois ele continua: vocês são amados de Deus. Vocês são filhos amados de Deus. Olha só que interessante. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essa paciência que vai curar a nossa ira. E ele fala: irmãos, é possível porque vocês são amados de Deus. Vocês estão em Cristo Jesus. Né? Vocês são criaturas celestiais. Então revistam-se. Pega essa vestidura de paciência. E onde vocês vão encontrar essa vestidura? O que é que Jesus falou? Aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde. Vocês estão em Cristo, vocês vão aprender com Ele. Né? E aí eu fui procurar na Bíblia. Na hora que eu li isso, falei: gente, que coisa maravilhosa. Às vezes eu já li isso aqui tantas vezes, mas nunca tinha percebido a profundidade desse texto. Né? Aí o que a Bíblia fala sobre... O que ele fala? A Bíblia fala... O que ele fala? Revistam-se de paciência. Aí eu falei: poxa, revestir de paciência. Como que você reveste de paciência? Já pensaram? Paulo falou assim para mim: você vai se revestir de paciência. Se você se revestir de paciência, você será uma pessoa que vai vencer a ira. Agora, o que é se revestir de paciência? Eu falei: uma pergunta interessante, né? Eu já falei várias vezes, sempre falo, a melhor maneira de ler um texto é ficar fazendo pergunta para ele. Já que Paulo falou que eu tenho que ser paciente, como que eu vou me revestir de paciência? Onde eu aprendo a ser paciente, então? Né? Aí eu comecei a procurar. Bom, se Paulo falou que é possível, que eu sou o filho amado de Deus, e que eu devo me revestir de paciência, então algum local vai me ensinar a ser paciente. Alguém vai me ensinar isso. E quem vai me ensinar? Palavra de Deus. Né? Então, eu queria pedir ao irmão para abrir em Provérbios 19, 11. O irmão Provérbios 19, 11. Outro, Eclesiastes 7, 19. Outro, Provérbio 9, 10. Vamos lá, hein? Com calma, irmãos. Ó, Provérbio 19, 11. Eclesiastes 7, 19. Provérbio 9, 10. Salmo 19, 7. Tiago 1, 5. E 2 Timóteo 3, 15. Puxa, vamos passear na Bíblia agora. Mas justamente para nós aprendermos a ter paciência. Já começamos aqui, folheando a Bíblia para lá e para cá. Vamos ser pacientes. Né? Mas, Provérbio 19, 11. O que diz Provérbio 19, 11? Injúrias.
A versão que eu estou usando diz o seguinte: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Tivemos a nossa primeira pista. Como aprender a ser paciente? A sabedoria do homem lhe dá o quê? Paciência. Para começarmos a ser pacientes, precisamos de sabedoria. Tá? Eclesiastes 7:19. Alguém abriu? Eclesiastes 7:19. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Mas essa mesma sabedoria que torna o sábio poderoso, ela dá paciência. A sabedoria nos dá paciência e nos dá força. Então, um remédio para a ira é a paciência. E a paciência vem com sabedoria. Amém? Com sabedoria. Tá. Portanto, a querida paciência vem da sabedoria. Mais uma pergunta, então. Como adquirir sabedoria? Preciso curar a ira. Curo com a paciência. Como que eu adquiro paciência com sabedoria? E onde eu encontro sabedoria? A próxima pergunta. Essa pergunta é respondida na Bíblia para nós em Provérbios 9:10. Alguém achou Provérbio 9:10? Provérbio 9:10 começa a desvendar um mistério para nós. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Preciso curar a ira, curo com paciência. Onde eu aprendo a ter paciência? Com sabedoria. E onde eu aprendo a ter sabedoria? No temor do Senhor. Amém? Bom, vamos mais. Salmo 19:7. Salmo 19:7 também nos dá uma pista. Amém? Todos ouviram? A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Se precisamos de sabedoria, precisamos da lei do Senhor. Tiago 1:5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, se precisamos vencer a ira com paciência, precisamos ter sabedoria. E quem dá sabedoria? Deus. E onde temos sabedoria? No temor do Senhor. Estão percebendo que a gente consegue vencer a ira? E quem vai nos ajudar? O próprio Deus. Amém? Bom, mas ainda tem mais um texto ainda. Nossa, muito texto, irmãos. 2 Timóteo 3,15. Esse é o penúltimo texto que nós vamos ler essa noite, 2 Timóteo 3,15. Essa segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, Paulo referindo a mãe dele que o criou, né, no conhecimento da palavra, fala assim, ó, porque desde criança, Timóteo, eu te conheço, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio, para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Nós temos sabedoria, se pedimos a Deus, temos sabedoria nas sagradas escrituras e temos sabedoria no temor do Senhor. Essa sabedoria nos condiciona, nos capacita a sermos pacientes. E se somos pacientes, vencemos a ira. Amém? Bom, já estamos
no encerramento, irmãos, só queria assim dar um exemplo. Certamente todo mundo passa por esses momentos. Eu passei por umas 3, 4 semanas atrás, que você fica louco para falar as profundas verdades, né? Você fica, eu vou falar as profundas verdades. Agora eu vou escrever o meu evangelho. Segundo São Teco, vai ter as profundas verdades para se dizer para essa pessoa. Vou passar tudo a limpo. Após eu dizer tudo isso, vai haver um quebrantamento, né? Aqui. Vai sair um caminhão de coisas erradas, porque você já lá saiu do espírito, né? A carne nossa não presta. Então, você vai tomar uma decisão. Eu vou falar do meu segundo evangelho e eu vou falar a palavra de Deus. Aí você lembra que lá na palavra de Deus, porque você buscou sabedoria na palavra de Deus, né? A palavra vai se tornar sábio. E lá na palavra de Deus fala assim: favo de mel são as palavras agradáveis. E eu passei por uma situação dessa lá em Minas. Tinha um dia que eu estava a fim de dar uma pega num professor maluco que tinha na escola. Eu falei, hoje eu vou pegar esse cara, ele vai vir comigo. E na hora que eu abri a porta, falei, agora. Eu falei, palavras doces são como favos de mel. Aí eu mudei completamente a conversa com ele. Nosso assunto mudou, foi totalmente diferente do que falar para ele. E nós ficamos amigos. Eu falei, eu queria dar um pega nesse cara, que ele ia ver comigo. Ele está precisando de ouvir umas verdades aqui. Mas as palavras doces são como favos de mel. A palavra cheia de ira, ela vai trazer intriga. Ela vai gerar o quê? Briga. Vai gerar confusão. Mas a palavras doces é como favos de mel. E a situação se reverte, né? Agora, de onde veio a sabedoria? Que um dia, em algum momento da minha vida, eu li isso aqui. Eu li esse provérbio. Aí, o que aconteceu? Naquele momento, o Espírito Santo falou, a coisa chegou no limite, está na hora de cutucar esse meu filho. Filho, lembra da palavra? Lembra da palavra? Lembra do que você leu um dia? Aí você fala, realmente, eu já li em algum lugar que palavras doces são favos de mel. Então, palavras doces, não palavras amargas. O Espírito Santo te lembra e te capacita. Né? Outra situação, você está louco para colocar algumas verdades, cobrar alguma coisa. Isso é um exemplo que eu estou passando para os irmãos sobre usar a palavra, te ensinando. Outro exemplo seria do temor do Senhor. Você está louco, fala, esse agora vai vir. Agora a situação estourou. E de repente você fala assim, e se o que eu falar agora condenar essa pessoa para o inferno? Ele sabe que eu sou cristão. Aí eu chego lá, arrebento tudo, e ele fala, eu nunca quero ser o que esse cara é. Se ele teme a Deus, esse Deus dele eu quero distância. Aí você está temendo a Deus, o temor do Senhor. Você fala, se eu temo a Deus, e a palavra de Deus diz que é vontade do Pai, que nenhum se perca, que todos se salvem, por que eu vou soltar o cachorro nesse cara? Porque amanhã ele pode virar e falar assim, olha, eu não quero nada com esse Deus seu, não. Eu prefiro outras coisas. E você fala, poxa, o coração do meu pai ama essa pessoa e eu chutei o pau da barraca. Né? Então, o temor, você vai temer a Deus. Você fala, poxa, eu tenho que temer a Deus. Porque Deus tem uma obra na vida dessa pessoa e eu não posso ser empecilho para essa obra. Se eu não posso ser instrumento de bênção, pelo menos não seria de maldição. Vou ficar na minha. Então, é um exemplo de como você temendo a Deus, você prefere, por temor a Deus, né? Não falar nada. Né? Eu já passei por uma situação dessa com algumas pessoas. Aí a situação chegou a tal ponto que eu falei, o que eu faço agora? Eu falei, bem, o negócio aqui é o seguinte, vocês agradeçam muito a Deus. Por que eu estou com a vontade de pegar teu pescoço e torcer igual uma chave de fenda? Porém, isso eu faria há 20 anos atrás. Hoje eu não vou fazer isso com você não, que Deus mudou a minha vida. Me aliviei. Aliviei o estresse e não torci o pescoço de ninguém. Mas se fosse 20 anos atrás, ia sair pela janela. Assim ia. Mas hoje não. Entenderam? Às vezes nós temos que jogar esse temor do Senhor. Se eu pegar essa pessoa e amanhã ela está longe do Senhor, e como que vai ficar?
Então, nós temos esse exemplo. E temos um outro exemplo, que seria de pedir paciência a Deus. Tiago fala, né? Se alguém quer sabedoria, e a sabedoria vai te dar paciência, vai te ensinar a ser paciente, peça a Deus. É muito interessante, irmãos, quando você pede sabedoria a Deus, porque Deus te dá. Tem um pastor lá em Minas, ele usou uma expressão um dia que eu nunca mais esqueci, acho que eu nunca mais vou esquecer. Ele usou a expressão assim: não pede não, se você pediu, Deus vai te dar. E quando Deus te der, você terá responsabilidade com isso. Então é melhor você ficar sem pedir, porque quando você receber de Deus, o que você vai fazer com isso? E a gente só pedindo, não é só pedindo. Fala, pede, depois eu quero ver o que você vai fazer, porque Deus vai te dar. Então você um belo dia fala: Senhor, me dá sabedoria, eu preciso ser paciente, né? E nós pensamos que vai descer uma água do céu, uma nuvem, um vento do céu, vai passar para a nossa vida e vai levar toda a impaciência embora. E na verdade o que passa é uma tempestade na vida do outro, e o outro vem explodir para cima de você. Aí você fica louco para pegar aquele outro, e o Espírito Santo te fala: você não pediu paciência? Seja paciente. Você não pediu para ter sabedoria, para saber lidar com isso? Lide com isso. E você fala: mas é tão difícil, Senhor, né? Mas é isso que você pediu. Você pediu para ter paciência. Você pediu isso para Deus e Deus te deu. Então, quando nós pedimos as coisas para Deus, irmãos, temos que estar muito preparados, porque Ele vai dar. E às vezes situações se complicam e nós temos que consertar as situações, né? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo 4 semanas. Acho que foi isso, não lembro bem a data. Os irmãos sabem que eu sou professor, eu estava numa sala e resolveram aprontar comigo. Parece que tem dia que eles escolhem um, né? E aquele dia me escolheram. Eu falei: ai meu Deus, é hoje. E me escolheram. Eu falei: ai meu Deus, me ajuda que hoje o negócio está pegando. E eu não resisti à parada não. Eu soltei os cachorros. Foi o pior dia. Isso foi, eu sei precisar a hora, foi mais ou menos 9 e pouca da manhã. O meu dia acabou. Eu cheguei em casa, não falei nada, fiquei quieto, passei a madrugada pensando. Aí no outro dia chegaram, a turminha chegou, a mesma turma. Eu estava observando que eles chegaram meio assim, sabe, passando assim, e eu deixei esse povo sentar. Eles foram sentando, eu fiquei olhando para eles. Eles ficaram meio de lado, uns meio de carinha do lado, uns meio assim. Eu percebi no olhar de alguns: poxa, não pensava que você era assim. Não esperava isso de você. Eu falei: senta aí que nós vamos conversar mais sobre isso. E eu comecei a falar para eles: bem, ontem aconteceu uma situação muito desagradável aqui. Vocês se lembram? Eles balançaram a cabeça que sim. Falei: não, mas eu quero voltar àquela situação. E descrevi tudo o que aconteceu de novo. Falei: vocês falaram que lembraram, mas eu vou falar tudo de novo, para ter certeza que vocês estão lembrando. Bom, diante de tudo que aconteceu, eu quero falar para vocês que eu agi muito mal com vocês. Eu quero pedir desculpa a vocês, porque eu não deveria ter feito nada do que eu fiz. A minha postura foi totalmente errada. Eu não deveria ter falado o que eu falei e nem assumir a postura que eu assumi. E fui colocando para isso tudo que eu falei de errado. Voltei tudo, voltei o filme. E pedi desculpa um por um. E depois eles falaram assim: não, mas é nós. Eu falei: não é vocês, sou eu. Aí eles queriam justificar comigo. Não, mas o senhor fez porque nós. Eu falei: não, vocês não fizeram nada. Que não importa o que vocês façam, importa o que eu fiz. O que eu fiz foi errado. O que vocês fizeram, não tem nada com isso. Eu fiz, é a minha atitude que importa, né? E passamos, eu tenho observado essa turma, não são fáceis não, mas assim nós temos tido um relacionamento muito bom, porque eles passaram a me ver de uma maneira diferente, né? Eles passaram a me enxergar de uma maneira diferente, e às vezes eu converso com eles assim, nós temos nossos contatos, eu vejo que eles me veem de uma forma diferente. Eu falo: para aquele dia valeu a pena. Não valeu a pena ter explodido, mas valeu a pena ter voltado atrás e falar: eu errei com vocês, eu não devia ter feito isso, foi um erro meu, né?
E mesmo você podendo justificar, eu fiz porque vocês fizeram. Apontar o dedo bem na cara. E falar, você fez isso. Né? E diante daquela situação, um aluno falou, pessoal, aquela situação que aconteceu ontem, eu fui o culpado. Fui eu que fiz. E eu virei para ele e falei, e eu te agradeço que você está sendo muito homem assumir o que você fez. Homens são assim. Continue dessa forma. E eu sinto que nós temos um bom relacionamento hoje. Mas foi preciso passar por esse momento de destempero. Né? Que não é fácil para nós, que buscamos, né, servir ao Senhor, passar por esse momento na vida da gente. Mas às vezes Deus permite que nós passemos justamente para mostrar para nós que nós precisamos muito dele. Sabe aquela situação? Isso aí é comigo, cara. Já fiz 100.000 vezes. Faz assim que dá certo. Aí você faz e dá errado. Porque Deus quer que nós dependemos dele. Deus quer que nós acordemos todos os dias e falem, Senhor, me ajuda lá no meu trabalho. Se o Senhor não me ajudar, eu vou explodir. Né? Senhor, me ajude nos meus relacionamentos. Porque se o Senhor não me ajudar, a coisa vai ficar feia. Porque eu sou testado todo dia. E eu não quero ser simplesmente mais uma pessoa lá. Eu quero, de alguma forma, que o Senhor toque naquelas vidas. Então me ajude. Né? Então, Deus quer nos ensinar a depender dele. E como nós aprendemos, irmãos? Na palavra. Não tem outro jeito. O Wilson já falou várias vezes aqui, outros pastores já falaram, nós precisamos da palavra de Deus. Porque como Paulo disse para Timóteo, ela nos dá sabedoria, ela nos capacita, ela nos dá todo o revestimento que nós precisamos para nos posicionar diante das situações. Só concluindo a palavra, morto não tem direito. Nós estamos mortos. Morto não tem direito. A ira vem quando queremos fazer justiça. Eu estou indignado porque eu estou passando por um momento difícil. Eu farei justiça. Esse é o momento de ira. Quando eu quero reivindicar meu direito. Mas se fazemos a nossa justiça, onde haverá espaço para que Deus faça a justiça dele? Existe uma situação, irmãos, ela precisa ser tratada com justiça. Se eu faço a minha justiça, já foi feita a justiça. Como que Deus vai fazer a dele? Agora, se eu não faço a minha justiça, se eu lembro de provérbio e falo, é melhor me calar e esquecer disso, Deus fala, bom, como a sua justiça não operou, a minha justiça vai operar. Existe espaço para Deus operar. Se queremos que o nosso direito de homens terrenos, como teremos o direito de filhos de Deus? Esse é meu direito aqui na terra. Então, você já está tendo o teu direito. O teu direito de filho de Deus não tem como ter. Eu posso ter um direito, ou eu tenho o direito de homem terreno, ou eu tenho o direito de filho de Deus. Mas se eu falo, não, eu abro mão do meu direito terreno, porque eu quero o direito que eu tenho em Deus. Aí Deus começa a operar. Fala, então você vai ver. Você quer que eu opere? E Deus começa a operar. Mas a partir do momento que você fala, não, isso é meu e ninguém mexe. Bom, se é seu, é seu. Então eu não posso te dar o que é meu, que você já tem. Né? Então, a paciência nos leva a aprender a esperar em Deus. E Ele nos justifica. Amém? Tem um versículo que Deus fala, minha é a ira, minha é a vingança. Eu vou atuar nisso. Mas se nós atuarmos, já foi feita a justiça, já foi feita a vingança. Só que a vingança de Deus, irmãos, não é do jeito que nós queremos. É do jeito justo, do jeito que Ele faz. Amém? Vamos orar?